determinação do preço relativo após o comércio internacional. Então, e agora, como é que os preços relativos vão se determinar diante de um mercado internacional? Vamos ver aí e ver como isso pode nos ajudar a compreender melhor esse conteúdo. Preços de mercadorias negociadas, como outros preços, são determinadas, portanto, pela lei da oferta e da demanda. E aqui, mais uma vez, se você já teve um curso de noções de economia, por exemplo, para quem faz economia, ou até mesmo para quem já está em um período avançado de relações internacionais, já sabe o que é a oferta e a demanda. Então, os preços de mercadorias negociadas, como outros preços, são determinados pela lei da oferta e da demanda. Ao discutir a vantagem comparativa, no entanto, temos de aplicar a análise de oferta e demanda com cuidado. Em alguns contextos, como algumas das análises de política de comércio, que nós vamos ver nos capítulos 9 a 12, é aceitável se concentrar apenas na oferta e na demanda em um mercado único. Então, em alguns contextos, como algumas das análises de políticas de comércio nos capítulos 9 a 12, é aceitável, portanto, você concentrar a sua explicação apenas na oferta e na demanda. Na avaliação dos efeitos dos Estados Unidos importarem cotas de açúcar, por exemplo, é razoável, então, usar a análise de equilíbrio parcial, ou seja, estudar um mercado único. Subir aqui, um mercado único, ou seja, portanto, o mercado de açúcar. Quando nós estudamos a vantagem comparativa, no entanto, é crucial, é fundamental controlar as relações entre os mercados. Em nosso exemplo, os mercados de vinho e os mercados de queijo. Então, uma vez que a economia doméstica exporta queijo apenas em troca de importações de vinho e a economia estrangeira exporta vinho em troca de queijo, pode ser enganoso olhar para os mercados de queijo e vinho isoladamente. Então, aqui já tem uma coisa importante, ou seja, quando a gente vai analisar as vantagens comparativas e, portanto, as relações de troca de dois países que trocam produtos diferentes, lógico, não faz sentido trocar o mesmo produto, consequentemente, você não pode olhar esses mercados de maneira isolada. Então, o que é necessário é a análise de equilíbrio geral que leva em conta os vínculos entre os dois mercados. Então, aí vale a pena fazer a reflexão a partir da análise de equilíbrio geral. Então, aqui, o que já estava posto aqui, análise de equilíbrio geral, nesses dois. Mas quando a gente faz análise de um mercado único, análise de equilíbrio parcial. Então, repetindo, como mostra o exemplo, se você vai analisar apenas um mercado de um produto, análise de equilíbrio parcial. Como foi o caso aqui, analisar, por exemplo, o mercado de açúcar. Agora, quando eu tenho as vantagens comparativas e vou analisar dois mercados de troca entre dois países, eu vou fazer o uso da análise de equilíbrio geral. Uma maneira útil para manter o controle de dois mercados ao mesmo tempo é focar não apenas em quantidades de queijo e vinho ofertados e demandados, mas também na oferta e demanda relativa, isso é, no número de quilos de queijo ofertado ou demandado, dividido pelo número de galões de vinho ofertado ou demandado, ou seja, oferta e demanda relativa. Por quê? Porque você vai comparar a oferta de queijo, a oferta de vinho, a demanda de queijo e a demanda de vinho para justamente fazer uma análise relativa. A figura 3.3 mostra a oferta e a demanda mundial de queijo em relação ao vinho como funções do preço do queijo em relação ao do vinho. Então, aí aqui fazendo essa análise de oferta e demanda relativa. Então, vou analisar a oferta e a demanda mundial de queijo em relação ao vinho como função, ou seja, estando em função do preço do queijo em relação ao preço do vinho. A curva da demanda relativa
é indicada por RD. A curva de oferta relativa é indicada por RS. O equilíbrio geral mundial exige que a oferta relativa, portanto, a oferta relativa, seja igual à demanda relativa, coisa que em qualquer estudo de curva de oferta e demanda, o equilíbrio sempre é justamente o cruzamento entre essas duas curvas. E, portanto, o preço relativo no mundo é determinado pela interseção da curva de oferta relativa com a curva de demanda relativa e a curva de oferta relativa. Então, se a gente vier aqui, ó, então, demanda e oferta relativa mundial. Então, você tem preço relativo de queijo, quantidade relativa de queijo. E aí você tem lá a curva RD e a curva RS. Então, a curva de demanda, né? Então, aqui, ó, essa curva vermelha, ok? A curva vermelha, RD, né? A curva de demanda. E você tem aqui a RS, que é a curva de oferta. Então, aqui, daqui a pouco, a gente vai ver o que essa curva nos revela. Vamos voltar aqui para o texto e daqui a pouco a gente volta para ela, para a gente não adiantar as questões. Então, veja. A característica marcante da figura 3.3 é a forma estranha da curva de oferta relativa, que é a RS. Ela é um degrau com seções planas ligadas a uma seção vertical. Uma vez que entendemos a derivação da curva de RS, estaremos quase a um passo de entender todo o modelo. Então vamos lá. Primeiro, como traçado, a curva RS mostra que não haveria nenhuma oferta de queijo, ou seja, oferta de queijo zero, se o preço mundial caísse abaixo de A, trabalho para produzir queijo, dividido pela horas de trabalho, produtividade para produzir vinho, ok? Então, se for abaixo dessa equação, você, portanto, não produz e, consequentemente, você não oferta queijo no mercado mundial, ok? Então, vamos lá. Para entender por quê, lembre-se de que mostramos que a economia doméstica se especializará na produção de vinho sempre que o preço do queijo dividido pelo preço de vinho, portanto, for menor que a produtividade ou homens horas de trabalho para produzir queijo dividido por A, a produtividade ou horas de trabalho para produzir o vinho. Da mesma forma, a economia estrangeira vai se especializar na produção de vinho sempre que o preço do queijo dividido pelo preço do vinho for menor que a produção, que a produtividade ou hora de trabalho para produzir queijo na economia estrangeira dividido pela hora de trabalho para produzir vinho na economia estrangeira. Então, dividido aí aquelas equações que a gente já viu. Então, essas são digamos assim, os parâmetros de determinação se uma economia vai decidir produzir ou não, se especializar ou não em um determinado produto. No início da nossa discussão lá na equação 3.2, nós fizemos aquela suposição de que, as horas de trabalho para produzir queijo dividido pelas horas de trabalho para produzir vinho é menor que as horas de trabalho para produzir queijo na economia estrangeira dividido pelas horas de trabalho para produzir vinho na economia estrangeira. Assim, em preços relativos de queijo abaixo, portanto, de preço, horas de trabalho para produzir queijo dividido por horas de trabalho para produzir vinho, não haveria nenhuma produção de queijo no mundo. Então, se os preços relativos ficarem abaixo, portanto, dessa relação entre a hora de trabalho para produzir queijo dividido pela hora de trabalho para produzir vinho, você, portanto, não vai ter produção de queijo nenhum no mundo. Então, por isso que você tem aqui esse primeiro degrau na curva RS. E calma que nós vamos vendo aqui e vamos completando as reflexões em torno dessa curva. Em seguida,
Quando o preço relativo, preço de queijo dividido por preço de vinho do queijo, for exatamente a relação lá, horas de trabalho para produzir queijo dividido por horas de trabalho ou trabalho para produzir vinho, sabemos, portanto, que os trabalhadores na economia doméstica, os trabalhadores na economia doméstica podem ganhar exatamente a mesma coisa ao fazer vinho ou queijo. Então, quando o preço relativo do queijo for exatamente lá a relação de trabalho, produção queijo, produção vinho, nós sabemos, portanto, que o trabalhador pode fazer um ou outro que vai dar no mesmo. Então, a economia doméstica, ela estará disposta a fornecer qualquer quantidade relativa de duas mercadorias, produzindo uma seção plana para a curva de oferta. Então, aqui, o que eu já marquei aqui é a seção plana dessa curva de oferta, que vai ficando cada vez mais explícita, ok? É claro que aqui a gente está vendo um pouco mais de expressões matemáticas, mas e se você tiver um pouco de dificuldade, você pode ir passando esse vídeo, repassando quantas vezes for necessário, vai dando aí uma parada, né, um pause e vai copiando essas expressões para ficar claro o entendimento desse conteúdo. Já vimos que, portanto, se o preço de queijo dividido pelo preço do vinho estiver acima, então veja, se estiver abaixo, então se a relação lá PC-PW estiver abaixo de produtividade de queijo dividido por produtividade de produção de vinho, não tem produção de queijo. Se está exatamente, tanto faz. Agora, se o preço de queijo dividido pelo preço de vinho estiver acima de horas de trabalho para produzir queijo, dividido pelas horas de trabalho para produzir vinho, a economia doméstica se especializa na produção de queijo. Então, essa é a condição para ver que a economia doméstica ela se especializa na produção de queijo. Então, é o momento em que vale a pena, em que há a possibilidade de lucrar na produção de queijo de maneira, enfim, sobretudo no trabalho de exportação. Então, no entanto, desde que preço de queijo dividido por preço de vinho seja menor que a hora de trabalho para produzir queijo na economia estrangeira dividido pela hora de trabalho para produzir vinho na economia estrangeira, a economia estrangeira continuará a se especializar na produção de vinho. Então, se eu estou acima, a economia doméstica se especializa em queijo, e se você está, essa relação significa menor, né, preço de queijo dividido por preço de vinho, em relação à relação de horas de trabalho queijo, vinho da economia estrangeira, a economia estrangeira se especializa em vinho. Quando a economia doméstica se especializa na produção de queijo, ela produz, portanto, L dividido pela produção, pelas horas de trabalho para a produção de queijo, quilos, né? Então, ela aí vai definir, né, quanto de queijo vai se especializar e vai produzir. Da mesma forma, quando a economia estrangeira se especializa em vinho, ela vai produzir lá o L, né, trabalho, asterisco, dividido por ar asterisco, trabalho para produzir as horas de trabalho necessárias para produzir vinho em galões, né? Então, você aqui tem a relação, o tamanho da especialização, né, de vinho, de queijo, e o tamanho da especialização de vinho. Assim, para qualquer preço relativo de queijo entre ALEC, horas de trabalho para a produção de queijo, dividido pelas horas de trabalho para a produção de vinho, e as horas de trabalho para a produção de queijo, asterisco, na economia estrangeira, dividido pela asterisco da produção de vinho na economia estrangeira, a oferta relativa do queijo vai ser, então, essa equação 3.4, em que você tem parêntese L dividido pela horas de trabalho LC, né, produção de queijo, dividido pelo L asterisco, dividido pelo A asterisco, que seria, portanto, essa relação. Então, você tem o nível de quanto ela se produz ao se especializar em queijo, a economia doméstica, dividido por quanto produz a economia estrangeira ao se especializar de vinho. Então, você constrói essa relação, esse preço relativo entre as duas
entre as duas ofertas dos dois países, ok? Tá complicado, volta, repassa de novo essa videoaula o quanto for necessário para você entender. É ideal também que você volte e, se possível, passe a fazer essas equações manualmente aí num caderno, numa folha de papel, para que você possa fixar essa diferença de análise entre os produtos e entre a economia doméstica e a economia estrangeira, no caso desse exemplo, ok? Então, em preço de queijo dividido por preço de vinho igual a essa relação de horas de trabalho para produzir queijo na economia estrangeira e horas de trabalho para produzir vinho na economia estrangeira, sabemos que os trabalhadores da economia estrangeira são indiferentes quanto a produzir queijo ou vinho, no caso dele, se for igual, aí levando em conta o asterisco. Assim, nós temos uma seção plana da curva de oferta. Portanto, essa questão de ser hora plano, hora revelar, se vai dar aqui, né? Então, você tem uma curva que hora cresce e hora fica plano, né? Volta a ser plano. Então, você tem aí uma curva de oferta em forma de degrau. Aqui, só para a gente já adiantar, então, ó, as curvas RD e RD', né, que são as curvas de demanda, mostram que a demanda de queijo em relação ao vinho é uma função decrescente do preço do queijo em relação ao preço do vinho. Então, a demanda por queijo em relação ao vinho é uma função decrescente do preço do queijo em relação ao preço do vinho. Enquanto a curva de oferta, a RS, mostra que a oferta de queijo em relação ao vinho é uma função crescente do mesmo preço relativo, ok? Então, se não ficou claro, volta, porque à medida que você for repetindo essa compreensão, isso vai ficando mais fácil de entender, sobretudo essa figura 3.3. Então, você está vendo que os conceitos de gráfico, as noções de matemática, elas são importantes também para os estudos de economia internacional. Então, é importante que neste curso você já tenha alguma noção sobre, enfim, o uso desse ferramental na perspectiva econômica. Que note que aqui você tem no eixo vertical o preço relativo de queijo e no eixo horizontal a quantidade relativa de queijo. Então, a quantidade de queijo, né, tanto produzido na economia doméstica como produzido na economia estrangeira, e aí você tem as equações que vão determinar aí como funciona esse preço relativo. Vamos continuar aqui no texto e no que for necessário a gente volta lá para o gráfico novamente. Então veja, por fim, se você tiver que o preço de queijo dividido pelo preço de vinho é maior que a hora de trabalho para produzir queijo no país estrangeiro dividido por hora de trabalho para produzir vinho no país estrangeiro, ou seja, doméstica e estrangeira, se especializarão na produção de queijo. Então não haverá, então veja, quando ocorrer essa condição, não haverá produção de vinho, de modo que a oferta relativa de queijo se tornará infinita, porque só o queijo apresenta um preço relativo que, digamos assim, favorece a escolha para essa produção. Um exemplo numérico pode ajudar neste ponto. Então, isso aqui foram as expressões matemáticas que, num primeiro momento, podem parecer confusas. Mas vamos lá. Vamos usar um exemplo numérico para deixar isso claro. Então, veja. Vamos assumir, como fizemos antes, que na economia doméstica, uma hora de trabalho seja necessário para produzir 1 quilo de queijo e 2 horas sejam necessárias para produzir 1 galão de vinho. Ok? Então, 1 hora eu produzo 1 quilo de queijo, 2 horas eu produzo 1 galão de vinho. Enquanto isso, na economia estrangeira, nós levamos 6 horas para produzir 1 quilo de queijo, revelando que os trabalhadores da economia estrangeira são muito menos produtivos do que os da economia doméstica quando se trata da produção de queijo. Mas eles levam apenas 3 horas para produzir 1 galão de vinho. Então, claramente aqui, você tem uma economia doméstica com trabalhadores mais eficientes, que produzem 1 quilo de queijo em menos hora
e produzir 1 galão de vinho em menos hora. E você tem uma economia estrangeira, digamos aqui, mais pobre, menos desenvolvida, em que os trabalhadores levam 6 vezes mais tempo para produzir 1 quilo de queijo, 6 horas, e levam 1 hora a mais para produzir o mesmo galão de vinho. Então, você tem uma economia eficiente em queijo e em vinho, e outra que é ineficiente na produção de queijo e de vinho, ok? Então, essa é a relação, digamos assim, absoluta, os números absolutos. Agora vamos, quando a gente faz a análise do custo de oportunidade. Então, nesse caso, o custo de oportunidade da produção de queijo em termos de vinho é de 1 dividido por 2 na economia doméstica, ok? Então, a relação é de 1 hora 1 queijo, 1 quilo de queijo, 2 horas 1 galão de vinho. Ou seja, a mão de obra usada para produzir 1 quilo de queijo poderia ter produzido 2 galões de vinho, essa é a relação. Então, a mão de obra produz 1 quilo de queijo ou produz 2 galões de vinho nessa relação, ok? Então, aqui, acho que não tem muito mistério. Então, a seção inferior plana de RS corresponde ao preço relativo de 1 dividido por 2. Então, se a gente for aqui, ó, daria 0,5, né? Então, 1 dividido por 2 seria essa parte aqui, ó, no nosso exemplo. Então, a gente estaria aqui, ok? Então, essa é a relação, essa é a relação. Então, mais uma vez, custo de oportunidade aqui é 1 dividido por 2, ou seja, 1 hora, ou, digamos assim, 1 hora eu produzo 1 quilo de queijo, 2 horas eu produzo 1 galão de vinho. Então, a minha mão de obra precisa de, ou seja, o tempo que eu gasto para produzir queijo, ou 2 horas para produzir queijo, por exemplo, eu produzo essa relação de 2 galões de vinho. Então, ou seja, a mão de obra usada para produzir 1 quilo de queijo poderia ter produzido 2 galões de vinho. Então, a seção inferior plana corresponde a 1B, ok? Então, estamos aí botando uns números para ficar mais claro. Aí vamos lá, vamos subir aqui, a gente ir para outra coluna. Enquanto isso, na economia estrangeira, o custo de oportunidade de queijo em termos de vinho é de 2. Então, as 6 horas de mão de obra necessárias para produzir 1 quilo de queijo, você poderia ter produzido 2 galões de vinho. Então, nessa seção superior plana de RS, corresponde a um preço relativo de 2. Então, uma é um preço relativo de 1 dividido por 2 e o outro preço relativo é de 2. A curva de demanda relativa RD não exige tal análise exaustiva. Então, a curva de demanda não exige essa reflexão. A inclinação descendente, né, de RD reflete o efeito de substituição, que, mais uma vez, qualquer manual de introdução à economia que você tenha lá, a análise completa das curvas de demanda, você vai compreender porque a inclinação ela é descendente, justamente porque há um efeito de substituição. À medida que você aumenta o eixo vertical, você diminui o eixo horizontal ou vice-versa. Conforme o preço relativo do queijo aumenta, então, os consumidores tendem a comprar menos queijo e mais vinho. Então, a demanda relativa por preço cai. Então, aumenta o preço do queijo, diminui a quantidade de queijo, aumenta o vinho. Aumenta o preço do vinho, diminui o vinho, aumenta o queijo, portanto, também você tem essa relação. O preço relativo de equilíbrio do queijo é determinado pela interseção das curvas de oferta relativa e de demanda relativa. Então, a figura 3.3 mostra justamente uma curva de demanda relativa RD que vai interceptar a curva RS no ponto 1, onde o preço relativo do queijo fica entre os preços de pré-comercialização dos dois países, ou seja, há um preço relativo de 1 entre os preços de pré-comercialização de 1 dividido por 2 e por 2. Então, se a gente voltar aqui, ó, então o RD está aqui, ó. Então, o preço que vai tangenciar está entre 1 dividido por 2 e 2. Então, está entre esses preços, ou seja, uma economia produz a um preço relativo de 2 e outra a um preço relativo de 1 dividido por 2. Então, nesse mercado internacional,
o preço relativo vai ficar aí no que os autores estão chamando aqui na pré-comercialização dos dois países, ou seja, há um preço relativo de 1 entre os preços de pré-comercialização de 1 dividido por 2 e de 2. Então, nesse caso, veja, nesse caso, qual é a conclusão? Cada país se especializa na produção da mercadoria em que tem uma vantagem comparativa. Então, a economia doméstica vai produzir apenas queijo. Por quê? Porque é o que ela produz com mais eficiência, inclusive mais do que vinho. E a economia estrangeira vai se dedicar a vinho porque o vinho é que ela produz, digamos assim, na menor... É o que produz com a menos pior produtividade. Vamos colocar assim, a menos pior produtividade. Então, a economia doméstica vai produzir queijo porque ela, de fato, produz queijo melhor. Melhor do que o seu vinho e melhor do que o queijo do outro país e do que o vinho também. Então, você tem a relação com todos os outros produtos doméstico e externos. E você vai, na economia estrangeira, produzir apenas o vinho porque, digamos, é o produto que você... É o menos pior, é o que você, digamos assim, tem um pouco mais de eficiência na produção e aí você se especializa neste produto. Esse não é, no entanto, o único resultado possível. Se a curva de RD relevante fosse RD, né? Se a curva de RD relevante fosse RD, por exemplo, a oferta relativa e a demanda relativa se cruzariam em uma das seções horizontais de RS. Então, cruzaria lá na curva de oferta. Então, no ponto 2, o preço relativo mundial do queijo depois da comercialização vai ser o quê? Vai ser a produtividade do trabalho, as horas necessárias para a produção de trabalho para a produção de queijo, dividido pelas horas necessárias para a produção de vinho, o mesmo que o custo de oportunidade do queijo em termos de vinho em economia doméstica. E qual é a importância, portanto, deste resultado aqui e desta figura 3.3, né? Então, diante de tudo isso aqui, o que nós podemos, então, perceber em termos de aprendizado e por que isso é importante? Então, se o preço relativo do queijo, ele for igual ao seu custo de oportunidade na economia doméstica, a economia doméstica, claro, não vai precisar se especializar na produção de queijo ou vinho. Então veja, se o preço relativo do queijo for igual ao seu custo de oportunidade na economia doméstica, que é o vinho, a economia doméstica pode, digamos assim, fazer 50-50, porque tanto faz os ganhos de produzir um ou outro dá no mesmo. Na verdade, no ponto 2, a economia doméstica deve estar produzindo tanto um pouco de vinho quanto um pouco de queijo, porque é indiferente a escolha, porque o custo de oportunidade ele é igual. Podemos inferir isso do fato de que a oferta relativa de queijo, portanto o ponto Q, linha no eixo horizontal, ele é menor do que se a economia doméstica fosse de fato completamente especializada. Então, vamos voltar aqui para dar uma olhada. Então, aqui, ó. Então, aqui está o Q linha, né? Então, esse grau de especialização, como diz o texto aqui, então, assim, podemos inferir isso do fato de que a oferta relativa de queijo é menor do que seria se a economia doméstica fosse completamente especializada. Claro, então, como é indiferente a produção de vinho e queijo, se ela está nesse ponto aqui, consequentemente, ela vai produzir menos queijo do que ela produziria se ela fosse especializada em queijo. Então isso é importante. Ou seja, se você não tem custo de oportunidade entre os produtos, provavelmente você vai ter uma mescla na quantidade de produção entre esses dois produtos. O que significa que os ganhos de escala que a gente viu lá, que é um dos papéis que o comércio internacional ele pode produzir, que é os ganhos de escala, porque você vai abastecer o mercado internacional com mais força, consequentemente, você não tem condição de atingir porque você não está se especializando em nada nesse caso. Então, no entanto, uma vez que o preço de queijo dividido pelo preço de vinho, veja só, essa relação está abaixo do custo de oportunidade de queijo em termos de vinho na economia estrangeira,
ela se especializa completamente na produção de vinho. Então, tá vendo? Então, se a relação preço de queijo dividido por preço de vinho está abaixo do custo de oportunidade queijo-vinho na economia estrangeira, ela vai se especializar completamente na produção de vinho. Portanto, continua a ser verdade que se um país especializar-se, ele fará no bem em que ele o fará no bem em que tem uma vantagem comparativa. Então, portanto, continua a ser verdade que se um país decide se especializar, ele vai se especializar naquilo que ele tem vantagem comparativa. E aí, lembrando a diferença que a gente já viu do que é a vantagem absoluta. Por enquanto, vamos deixar de lado a possibilidade de um dos dois países não ser totalmente especializado. Então, a gente ainda não vai considerar que o país não se especialize. Só que neste caso, o resultado normal do comércio é que o preço de um bem negociado, por exemplo, o queijo, em relação ao de outro bem que seria o vinho, acaba em algum lugar entre os seus níveis pré-comercialização nos dois países. Então deu para entender? Então, ou seja, o resultado normal do comércio é que o preço de um bem negociado em relação ao preço do outro bem, nessa relação em que os países se especializam, é que o preço dos produtos vai acabar nesses níveis de pré-comercialização que os autores estão chamando aqui nos dois países, que é aquilo que a gente viu aqui na curva RD, ó, onde você está aqui no 1, em que você tem aqui ó, o preço relativo do queijo de um país, né, do país estrangeiro, aqui ó, que tem um asterisco, e 1,5 que é o preço relativo do queijo no país, na economia doméstica. Então a curva de demanda está tangenciando justamente na metade, ou seja, o comércio internacional nesse ponto não vai ter nenhum preço tão baixo e nenhum preço tão alto, ou um preço relativo tão alto. Então, provavelmente vai ficar naquele nível de pré-comercialização. Claro que essas questões nós vamos avançando à medida que formos avançando aí no conteúdo, ok? Então veja, o efeito então dessa convergência dos preços relativos, então preste bem atenção, ó, o efeito dessa convergência então do preço relativo mais alto na economia estrangeira e do preço relativo mais baixo na economia doméstica, então o efeito dessa convergência dos preços relativos é que cada país se especializa na produção daquele bem que tem a exigência de requisitos de mão de obra unitária relativamente mais baixa. Então, o aumento no preço relativo de queijo na economia doméstica, então, o aumento no preço relativo de queijo em economia doméstica levará a economia doméstica a se especializar na produção de queijo. Então, dado que eu vou ficar ali naquele nível pré-comercialização, para a economia doméstica, o preço relativo do queijo vai ser um pouco mais alto. Portanto, levará ele à especialização na produção de queijo, produzindo no ponto F na figura 3.4a. A queda no preço relativo de queijo na economia estrangeira, então, está lá no 2, no preço relativo, e agora vai ficar ali na casa do 1 e pouco, faz com que ela se especialize no outro produto e não no queijo. Então, a queda no preço relativo de queijo na economia estrangeira vai levar a economia estrangeira a se especializar na produção de vinho, produzindo o ponto F asterisco na figura 3.4p. Vamos ver aqui então, ó. Então, o que a gente tem aqui? Então, na figura 3.4, nós temos aqui o comércio expande as possibilidades de consumo. Então, o comércio internacional permite que a economia doméstica e a economia estrangeira consumam em qualquer lugar dentro das linhas coloridas, que se encontram fora das fronteiras de produção de seus países. Então, você tem aqui as fronteiras de produção dos seus países, o PF, e aí você tem ó, na economia doméstica a quantidade de queijo e a quantidade de vinho. Então, a quantidade de queijo que ela pode produzir, né? Se ela só produzir queijo, e a quantidade de vinho que ela pode só produzir. Então, essa é a economia doméstica. Então, ela estaria aqui. Mas como ela se especializa em queijo, então ela continua produzindo aqui, mas ela vai utilizar o potencial de produção de vinho do país estrangeiro, ela aumenta
a sua curva de possibilidade de consumo para essa curva colorida que eu estou marcando aqui agora em azul e que ficou amarelo. E o mesmo acontece na economia estrangeira. Então, ela poderia produzir uma quantidade de vinho tal e uma quantidade de queijo tal. Aí ela se especializa na produção de vinho e ela abre essa possibilidade de consumir mais queijo, porque, consequentemente, ela vai importar. Então, veja, o comércio internacional possibilita que a economia doméstica e a economia estrangeira vão consumir mais da sua fronteira de possibilidade de produção. Então, cada país tem sua fronteira de possibilidade de produção. Mas à medida que eu construo relações internacionais em que eu vou me especializar, eu vou abrir, veja que eu vou fazer, digamos assim, um giro nessas curvas de possibilidade de produção, porque eu vou incorporar a produção de um país que tem uma especialização, uma vantagem comparativa melhor no segundo produto. Então, a economia doméstica ganha na quantidade de vinho que pode consumir e a economia estrangeira ganha na quantidade de queijo que pode produzir, porque justamente ela está utilizando as vantagens do outro país, ok? Então, isso aí claramente é a produção de um ganho do comércio, o que a gente estaria. Então, sim, essa parte, né? Vamos aqui só voltar rapidinho. Então, essa parte, essa seção determinação do preço relativo após o comércio, ela, enfim, foi uma seção com bastante notações matemáticas, né? Com, enfim, equações. Então, volta quantas vezes for necessário, vai pausando, vai anotando, vai construindo a compreensão para que você entenda esse tipo de relação, porque aqui nós temos um assunto importante, né? Esse ainda é um capítulo que está lá na parte introdutória do livro dos autores de economia internacional, portanto ainda muitos outros conteúdos vão se adicionar a esse conteúdo, digamos assim, mais teórico, né? Mas é o conteúdo que vai te dar os fundamentos para você, mais à frente, compreender como funcionam as relações, enfim, comerciais, as estratégias, as políticas e assim por diante. Então, é importante entender a questão da análise de equilíbrio parcial e equilíbrio geral e essa questão das curvas, né? De oferta e de demanda relativa mundial. E o mais importante aqui no final, ver os ganhos que os países podem ter, os ganhos de comércio, né, nessa figura 3.4, que os países podem ter, consequentemente, ao realizarem uma especialização da sua economia.